Olá pessoal, muito bom dia. Nós vamos dar continuidade falando a respeito de radiografia panorâmica e nós vamos nessa aula aprender um pouquinho, de forma básica, para que vocês tenham uma boa noção sobre interpretação radiográfica em imagens panorâmicas. Então a gente vai falar um pouquinho de anatomia. Lembrando a vocês que essa aula não é uma aula de revisão de anatomia, é uma aula de interpretação radiográfica. Então esse conhecimento sobre anatomia, vocês já devem ter essa ciência de que vocês precisam desse conhecimento para poder entender a projeção das estruturas em imagens radiográficas. Mesmo porque já foi dito a vocês, e vocês sabem muito bem, que a radiografia ela é uma imagem bidimensional, enquanto que uma estrutura normal ela é tridimensional, topograficamente pensando. Então, pessoal, espero que vocês corram atrás de qualquer tipo de deficiência em anatomia que vocês possuem. Lembrando que em radiografias odontológicas, no mínimo, vocês têm que ter conhecimento das estruturas que fazem parte da face, certo? Para entender um pouquinho das nossas aulas de interpretação radiográfica. Vejam bem, a radiografia panorâmica ela é um pouquinho diferenciada das demais porque a imagem que ela projeta é uma imagem panorâmica, A gente sabe que a arcada dentária, as arcadas dentárias, elas são parabólicas, Elas formam uma curva. E na imagem panorâmica elas são retas, certo? Se vocês olharem essa figura de baixo aqui, é como que a gente estivesse pegando o crânio normal e abrindo ele para que ele ficasse com uma imagem panorâmica, Ou seja, a gente achataria esse crânio em um único plano. Então, eu posso dizer que quando eu estou enxergando essa região da imagem panorâmica, eu estou enxergando essa região aqui. E ela é considerada uma região posterior. Enquanto eu estou enxergando essa imagem aqui da radiografia panorâmica, eu estou enxergando essa região aqui e essa região aqui, que é considerada a região anterior, ou seja, de canino a canino. Enquanto que eu estou enxergando essa região aqui, certo? Ela é considerada também região posterior. Tá? Lembrando que esse é o lado direito do paciente e esse é o lado esquerdo do paciente. A gente interpreta sempre a radiografia pensando que a gente está olhando o paciente de frente, Lembrando os quadrantes, quadrante 1, que é o superior direito, quadrante 2, superior esquerdo, quadrante 3, inferior esquerdo e quadrante 4, inferior direito. Então nós temos sempre que dividir essa imagem no plano mediano e interpretá-la sempre pensando nos quadrantes. Tá? É assim que nós vamos conseguir com mais facilidade interpretar a radiografia panorâmica. Não se esquecendo também que algumas estruturas que fazem parte da face aparecem nessa imagem, principalmente aqui as fossas nasais, os seios maxilares, regiões do osso zigomático, côndilos e parte da coluna cervical. Então é um tipo de imagem que requer mais atenção de interpretação, ela nos fornece muita informação, não só sobre as estruturas dentárias, mas as estruturas dentárias relacionadas com outras regiões e, isoladamente, também outras regiões que compõem a parte óssea da face. Tá, pessoal? Então lembre-se. Outra coisa importante aqui, a radiografia panorâmica ela engloba esse terço médio da face que pega a parte inferior da órbita, as fossas nasais e pega todo o terço inferior da face. Então terço médio e inferior. Tá? Então parte das órbitas vai aparecer na radiografia, mas a parte inferior das órbitas. E o osso zigomático vai ser englobado, a maxila, a mandíbula, a região de ATM. Não se esqueçam disso, tá certo? Outra coisa que vocês têm que ter em mente, lembre-se, o paciente ele é osso, tecido denso, e ele também
tem tecido mole, tecido menos denso. E esses tecidos, dependendo da sua densidade, eles podem ser projetados de forma que apareça a sua imagem na radiografia. Tá? Então, vejam aqui nessa ocasião, a gente percebe um pouco, né, da asa do nariz. Tá? A gente percebe bem na linha mediana, onde nós vamos encontrar as fossas nasais, nessa região. Não se preocupe agora que vocês vão aprender a enxergar isso com o tempo. Tá? Outras partes adjacentes também, a região de maxila e mandíbula, como o osso hioide, que é tecido duro, ósseo, e o dente da vértebra axis, aqui, ó, que também pode ser projetado. Dificilmente aparecem nítidas essas estruturas. Não são estruturas que vão influenciar no seu diagnóstico, mesmo porque existem radiografias que são mais indicadas para a visualização dessas estruturas. Mas lembrando que na face, tudo que é projetado em termos de tecido duro também pode aparecer em termos de tecido mole, dependendo da densidade desse tecido. Ou seja, se o tecido mole tiver uma densidade um pouco mais elevada, logicamente ele vai aparecer um pouco mais na radiografia. Tá bom? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Lembrando aqui na anatomia da mandíbula, tá? A gente tem ângulo, ramo, isso aqui é só uma revisãozinha, uma pré-revisão para vocês, forame mentoniano. Lembrando que tem os músculos que fazem parte também, os músculos não aparecem na radiografia, e aqui o ocioide, né? Vai dar suporte à cartilagem tireoide. Tá bom, gente? Então, essas estruturas também podem aparecer na radiografia. Importantíssimo para vocês também terem em mente, tá? Os seios paranasais. Os seios paranasais, eles são de extrema importância, o entendimento anatômico deles, porque eles se comunicam. A função desses seios paranasais é umidificar o ar, aquecer o ar e diminuir o peso do crânio. Então, o ar passa por esses seios paranasais antes de chegar até os pulmões. Tá? Então, esses seios paranasais são importantes porque eles podem sofrer alterações patológicas, alterações que podem aparecer em imagens radiográficas, principalmente em radiografias panorâmicas. Né? Então vamos dar uma relembrada aqui. Nós temos os seios maxilares. Os seios maxilares, eles são cavidades ocas, né? Normalmente preenchida por muco. Tá? Ele se comunica na altura do meato médio das fossas nasais. Tá? Temos aqui dentro as fossas nasais, do lado esquerdo, do lado direito, são separadas por um septo nasal, né? Tem a concha nasal inferior de ambos os lados. A gente tem as células etimoidais, ou seio etimoidal, né, que fica nessa região mediana, uma estrutura bastante complexa. E temos os seios frontais, que fica mais acima. Tá? Então todos eles se comunicam e o ar passa por todos eles. Quando tem infecção, principalmente nos seios maxilares, é porque às vezes, por exemplo, em regiões onde o ar é muito seco, então favorece a proliferação de bactérias e acaba acontecendo a tal da sinusite que alguns já conhecem muito bem, principalmente para quem tem, né? E essas cavidades são cavidades vazias, né? Dizemos não vazias, mas elas são cavidades ocas, pneumáticas, né? E elas aparecem na radiografia, na região da maxila. Eu considero a maxila uma região mais complicada de interpretação radiográfica, porque possui todas essas estruturas e elas se sobrepõem, dificultando um pouco a análise da radiografia. Mas vocês têm que ter noção que o seio maxilar ele promove uma imagem radiolúcida na radiografia, porque é uma estrutura pouco densa. Então ele vai se sobrepor na região da maxila. E o seio maxilar é uma cavidade fechada. Ele tem uma borda inferior, uma borda lateral, que é a borda vestibular, uma borda medial, que fica praticamente separado por um septo bem fino da fossa nasal. Tem a borda superior, que é a borda inferior da órbita,
ele tem a parede anterior e tem a parede posterior. Então é uma cavidade toda fechada. Diferente das fossas nasais, que elas são abertas tanto na região anterior quanto na parte posterior, onde vai se comunicar com a nasofaringe. Então olha só, aqui o que vai aparecer mais na radiografia panorâmica, que vai ser mais importante para vocês identificar, é a borda inferior do seio maxilar. Então lembrando lá em Radiologia 1, onde vocês tiveram a aula de anatomia, né, o soalho do seio maxilar, que aparece quase que sempre sobreposto aos ápices dos dentes superiores e posteriores. Tá? Eu vou só delimitar o seio maxilar aqui para ver onde que ele fecha. Então estou delimitando aqui a borda inferior do seio maxilar. Aqui ele sobe formando a parede anterior, ele vai até lá em cima. E aqui já é o assoalho inferior da órbita, vem fechando, ele sobe lá em cima e ele desce aqui formando a parede posterior. Então tudo aqui dentro é seio maxilar. Essas outras estruturas radiopacas que estão sobrepostas aqui não fazem parte do seio maxilar. É apenas uma sobreposição devido à questão bidimensional da imagem convencional, né? E vocês sabem que aqui do lado do seio maxilar tem a fossa nasal. Então a gente vai ver a parede da fossa nasal inferior, que corresponde ao palato duro, né, indo para a região posterior. Ó, começa na região anterior e vai indo para a região posterior e se sobrepõe ao seio maxilar. Tá? Aqui o septo nasal, como vocês já sabem, e aqui as fossas nasais e lá dentro a concha nasal inferior, que vocês já viram lá em Radiologia 1. Tá? Então, ó, desse lado aqui, soalho da fossa nasal indo lá para posterior, onde vai terminar para formar o palato mole. Parede posterior do seio maxilar vem descendo, aqui forma o assoalho do seio maxilar. E aqui parede anterior do seio maxilar. Tá? Então olha só como a gente consegue enxergar mais nitidamente a região do seio maxilar. Essa linha radiopaca aqui é a borda inferior da órbita. Ela vai ficar mais ou menos nessa região aqui. A borda inferior da órbita, que corresponde, podemos dizer que corresponde à parede superior do seio maxilar. Essa imagenzinha aqui eu coloquei para vocês porque o canal infraorbitário ele percorre bem abaixo da órbita, né? Então aqui a gente percebe as duas linhas do canal infraorbitário. Aqui vocês veem sem essa linha roxa aqui, lilás, as linhas do canal infraorbitário. Então fica bem abaixo da órbita, né? Quase que sempre vocês vão enxergar essa linha, tá bom? Então isso são estruturas importantes, mas logicamente você vai começar a interpretá-las depois que você já tiver interpretado os dentes, né? Então veja só, o dente aqui, o dente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dente 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. Então, vocês antes de tudo têm que ter interpretado as regiões dos quadrantes muito bem para depois então partir para as estruturas circunjacentes, né? Sobreposto ao seio maxilar também a gente tem o osso zigomático. Olha só que como é fácil identificar esse osso zigomático. Lembra na Radiologia 1, deve ter sido dito para vocês que o processo zigomático da maxila localiza-se logo acima do ápice das raízes do primeiro e segundo molares superiores, né? Então, quando você quiser encontrar o processo zigomático, você olha para cima, praticamente entre esses dois dentes que você vai encontrar. E o processo zigomático da maxila, ele fica sobreposto à região do seio maxilar. Tá certo? Então olha aqui o assoalho do seio maxilar e aqui nós encontramos o processo zigomático da maxila. Você vai ver que a partir dele, você vai ver toda essa mancha, ó, ela vem aqui, aqui é a borda inferior do osso zigomático. Vem vindo aqui, vai subindo
E aqui vai formar o arco zigomático, que corresponde a essa região aqui, ó. Essa parte inferior aqui, ó, que depois vem subindo, é essa parte inferior aqui, que depois vem subindo. Tá certo? Então, ó, a partir do processo zigomático da maxila, vem todo o osso zigomático, ele vai se unir ao osso temporal, né, através de uma sutura, tá certo? E aqui vai formar o arco zigomático, tá? O arco zigomático você vai encontrar bem na região das ATMs, ó. Achou o côndilo, viu a fossa mandibular, você vem vindo para a região anterior, você já vai encontrar o arco zigomático, ó. Achou o côndilo, achou a fossa mandibular, vem vindo para a região anterior, você já acha o arco zigomático. Tudo isso aqui é osso zigomático e ele vai terminar aqui nessa linha mais radiopaca em forma de U ou forma de V, que é chamado processo zigomático da maxila, região de primeiro e segundo molar. Então olha aqui, ó, processo zigomático da maxila, osso zigomático. Aqui, se vocês forçarem um pouquinho a visualização, vocês vão ver a sutura zigomática temporal. Então, nós podemos dizer que é essa sutura aqui, ó. Aqui é chamado de processo temporal do osso zigomático, enquanto desse lado aqui é chamado processo zigomático do osso temporal. Então, essa sutura que vocês vão encontrar bem aqui, ó, aqui já é osso temporal. Esse arco é formado pelo osso temporal, tá? E ele um pouquinho mais para frente ele vai se unir com o osso zigomático. Então essa região é uma região muito susceptível à fratura, por causa que fica bem nessa região da sutura aqui, ó. Então essa sutura é mais vulnerável à fratura. Lembrando que o côndilo, ele se localiza posicionado na fossa mandibular, que faz parte do osso temporal. A fossa mandibular é osso temporal, tá? E o côndilo fica dentro da fossa mandibular. Tá certo, pessoal? Então olha aqui, ó, processo zigomático da maxila, processo zigomático da maxila. Essas duas estruturas ficam sobrepostas ao seio maxilar, porque elas se localizam na mesma região. Vamos então aqui dar uma relembrada, né? Eu vou mostrar para vocês aqui as estruturas novamente, tá? Então, olha, soalho da fossa nasal, aqui fica a espinha nasal anterior, né? Aqui a gente enxerga bem aqui a sutura intermaxilar, tá certo? Olha só, a sutura intermaxilar. Aqui parte o septo nasal. Dentro das fossas nasais vocês vão observar as conchas nasais. Essa imagem da região anterior, na panorâmica, principalmente nessa região das fossas nasais, não aparece assim tão nitidamente devido às distorções que a imagem panorâmica proporciona, né? E a gente tem que lembrar que aqui nessa região anterior, aquilo que eu falei na aula na parte 1, tem a sobreposição da coluna. A coluna, a imagem, sobre o borramento da coluna fica bem nessa região anterior e dificulta às vezes a interpretação de imagens nessa região, tá? Então aqui o septo nasal, as fossas nasais e aqui dentro a concha nasal inferior, soalho da órbita, que é a parede superior do seio maxilar. Aqui nós temos a parede anterior do seio maxilar, forma aqui a parede inferior ou soalho do seio maxilar. Sobe aqui formando a parede posterior do seio maxilar. Aqui dentro nós temos, ó, o processo zigomático da maxila, certo? Partindo dele a gente já enxerga o osso zigomático subindo. Olha aqui a borda inferior do osso zigomático subindo, sutura zigomático temporal. E aqui nós temos o arco zigomático, que é o osso temporal. E aqui dentro a fossa mandibular, onde se localiza o côndilo. Certo, pessoal? Mesma coisa desse lado, ó, processo zigomático da maxila, sobe, sutura zigomático temporal e aqui o arco zigomático, fossa mandibular. Também pode se sobrepor sobre as estruturas que fazem parte da face alguma parte de tecidos moles que corresponde às vias aéreas, né? Olha só, e também a nasofaringe, a orofaringe e a laringe. Olha só, pessoal, sempre quando vocês interpretam uma radiografia panorâmica, vocês vão enxergar em algumas delas essa sombra radiolúcida aqui, ó. Essa sombra que ela sobe até aqui em cima, ó.
Vocês estão vendo um arco aqui radiolúcido, tá? Ó, ele faz esse arco e embaixo também parece que tem um arco radiolúcido aqui, ó. Essa sombra radiolúcida corresponde à região de nasofaringe e orofaringe. O que é a nasofaringe? Quando você vem subindo aqui, que é a laringe, ela vai se direcionar para as vias aéreas até chegar nas fossas nasais. Então vem para a nasofaringe, ó. Então vem para cá e vai chegar lá na região das fossas nasais. A orofaringe ela vem para baixo e vem aqui para a região da cavidade oral. Essa imagem radiopaca aqui, ó, essa mancha radiopaca que tem aqui, ó, essa parte dessa sombra é a nasofaringe, a parte inferior é a orofaringe. Essa parte que divide, essa sombra radiopaca que divide a nasofaringe da orofaringe é o palato mole. Para facilitar a localização do palato mole, você vai ver ele sempre na hora que terminar o assoalho da fossa nasal lá na parte posterior. Então, ó, vem com o assoalho da fossa nasal. Terminou aqui o assoalho da fossa nasal, você já vai enxergar a mancha radiopaca do palato mole, né? Então isso aqui é palato duro, terminou o palato duro, começa o palato mole. E aqui nós temos a orofaringe e aqui a nasofaringe. Mesma coisa desse lado, ó. Vem o assoalho da fossa nasal, vem vindo, terminou. Olha aqui a mancha radiopaca do palato mole. Aqui para baixo é a orofaringe. Aqui para cima a nasofaringe. Olhando aqui na figura, ó, soalho da fossa nasal, terminou o palato mole, aqui a orofaringe, que comunica com a cavidade oral, e aqui sobe a nasofaringe, que vai se comunicar com a cavidade nasal, tá? E aqui a faringe, mais para baixo, laringe. Tá bom, gente? Então, essas manchas podem aparecer e vocês ficam, mas o que será que essa mancha, essa dúvida, né, que fica? Elas podem aparecer. Essa parte radiopaca aqui embaixo é o ocioide e aqui também é o ocioide, né, fica logo abaixo da mandíbula. Tá bom, pessoal? A mandíbula, ela já é mais fácil de entender do que a maxila, né, e também é mais fácil de entender do que as estruturas de tecidos moles que podem aparecer na radiografia panorâmica. A mandíbula, ela tem a sua base, é um osso bastante compacto, espesso, o ângulo da mandíbula, tá? Você tem aqui a região do ramo ascendente, que corresponde a essas duas linhas. Aqui nós podemos chamar que é a região de trígono retromolar, aqui vai ter a linha oblíqua externa, né? O forame mentoniano entre os dois pré-molares, aqui a gente enxerga melhor, e o canal mandibular, que você já sabe muito bem a importância dele, né? E a região mentoniana, né? A mandíbula é um osso de fácil interpretação radiográfica, porque a tábua óssea é pouco espessa, não tem muitos acidentes anatômicos, e então isso torna a sua interpretação bem mais fácil comparado à maxila, onde você tem um número de estruturas anatômicas maior, né? E essas estruturas todas se sobrepõem praticamente entre elas, e isso dificulta um pouco a sua interpretação. Lembre-se, vocês não vão aprender num único momento a sair craque em interpretação de radiografia panorâmica. Vocês precisam interpretar muitas para ir aprendendo a entender as variações anatômicas que acontecem entre uma radiografia e outra. Tá? Porque nem sempre as estruturas saem tão bonitinhas como vocês pensam. Então olha só, o canal mandibular, ele parte lá do forame mandibular, localizado na lingual do ramo ascendente. Você vai enxergar as duas corticais inferior e superior do canal mandibular. O trajeto dele é um trajeto em forma de arco, voltada para baixo. E ele chega até a região do forame mentoniano. Então olha só, aqui é uma imagem de tomografia computadorizada. Aqui em vermelho é o trajeto do canal mandibular, chegando até a região do forame mentoniano. E aqui vocês percebem também, ó, essas duas corticais, elas são de fácil identificação na radiografia panorâmica, tanto a cortical inferior quanto a cortical superior do canal mandibular. Vocês não enxergam o nervo alveolar inferior, vocês enxergam o canal ou conduto alveolar inferior ou canal mandibular, como muita gente
essa nomenclatura é muito mais comum do que conduto alveolar inferior. Então vai chegar até a região de pré-molares. Existem alguns estudos onde o canal mandibular é projetado quase que até a região de incisivos, né? E muitas vezes profissionais despreparados fazem cirurgia nessa região e acabam lesionando o nervo quando esse canal está projetado um pouco mais para a região anterior. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que às vezes a tomografia computadorizada é melhor do que a panorâmica quando a gente pensa nesse tipo de localização. Nessa radiografia a gente identifica melhor o canal mandibular, ó, a cortical partindo lá do forame mandibular, cortical inferior, tá? Vem vindo até a região do forame mentoniano, radiolúcido aqui, e aqui a cortical superior do canal mandibular. Quando chega nessa região aqui, ele fica um pouco mais difícil de identificar essas duas corticais, porque aqui tem a sobreposição do osso alveolar e também tem a sobreposição da fóvea submandibular, né? Tem algumas radiografias que a gente enxerga melhor, mas a maioria delas é difícil a identificação dessas duas corticais nessa região. Olha só, aqui o forame mentoniano, o trajeto radiolúcido do canal mandibular e as duas corticais radiopacas, a superior e a cortical inferior. Tá, pessoal? Então, o canal mandibular é considerado uma estrutura crítica. Por quê? Porque passa aí uma ramificação do nervo trigêmeo, inervando toda a região mandibular, né? E, logicamente, qualquer tipo de trauma nessa estrutura pode levar a uma lesão nervosa e provocar parestesia no paciente. Né? Então, na colocação de implantes, em cirurgias ortognáticas, remoção de dentes inferiores posteriores, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a radiografia pré-operatória é uma obrigação no planejamento cirúrgico. Aqui nós vamos ver ver alguns erros de radiografia panorâmica e entender como é que eu vou ter o meu padrão de eleger uma radiografia panorâmica considerada boa. Né? Quando que eu sei que uma radiografia panorâmica foi bem feita, a imagem está bacana, né? Como é que eu tenho que olhar essa radiografia? Então eu vou mostrar alguns erros para vocês e vou também mostrar para vocês como é que vocês vão chegar a esse padrão de qualidade para entender o que é uma radiografia panorâmica legal. Olha só, uma boa imagem ela tem que ter simetria de ambos os lados. E também vocês têm que lembrar que nem sempre as estruturas saem bonitas nas imagens. A beleza de uma imagem está relacionada ao posicionamento do paciente, ao tipo de aparelho utilizado, ao tipo de técnica utilizado e também está relacionado à densidade tecidual desse paciente, porque essa densidade ela vai ser bastante importante quando vocês estiverem elegendo os fatores que vão fazer essa imagem ficar bacana, principalmente os fatores de quilovoltagem e miliamperagem na radiografia panorâmica. Então, se você colocar uma quilovoltagem mais alta, a radiografia vai ficar mais escura. Se você colocar uma quilovoltagem mais baixa, a radiografia pode ficar mais clara, dependendo da densidade tecidual do paciente. Olha só, uma imagem radiográfica panorâmica bacana é quando você encontra nitidez das estruturas dentárias, simetria de ambos os lados, né, tanto superior quanto inferior. O paciente ele tem que estar em desoclusão, ele não pode estar em oclusão. Tá? Se vocês prestarem depois atenção no slide anterior, vocês vão ver que o paciente daquela radiografia está em oclusão, não pode, tem que estar em desoclusão. Vocês vão ter que enxergar na radiografia uma tênue linha de sorriso. Essa linha de sorriso aqui, ela é importante, ela não pode ser nem exacerbada e também não pode ser reta, ela tem que ser suave, essa linha de sorriso. Simetria de ambos os lados, então eu falo que sempre quando a gente interpreta a radiografia panorâmica, a gente tem que comparar os lados. Se você achou algo anormal num côndilo, compara com o outro lado, né?
Dificilmente você tem anormalidades bilaterais. Existem, mas são mais raras. Tá? Então, se você achou algo anormal, pesquise comparando com o outro lado. Tá bom? Então, olha só, os côndilos aqui estão bonitinhos, aqui também. Né? Os seios maxilares radiolúcidos apresentando-se legal. Aqui as órbitas, as bordas inferior das órbitas. Olha aqui as fossas nasais, o septo nasal, concha nasal inferior, tá? Aqui o ocioide, apresentando-se aqui nítido, a região da coluna cervical também, e lógico, o grau de radiopacidade da imagem. A gente tem que ter padrões médios de radiopacidade e densidade. Esses são os padrões considerados ótimos. Então sempre preste atenção. Olha só, é muito importante vocês terem esse critério de eleição de uma boa imagem, porque aí vocês podem ter um padrão de qualidade melhor e principalmente exigir dos radiologistas que vocês trabalham, que às vezes indicam esse tipo de imagem para a clínica deles, para então vocês melhorar o serviço do seu colega e, né, consequentemente, a interpretação e o diagnóstico. É muito comum na panorâmica problemas relacionados à região anterior. Então, a maioria dos erros em radiografia panorâmica é a falta de nitidez das estruturas na região anterior, ou seja, de canino a canino. Por quê? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a camada de imagem na região é mais estreita, menos espessa do que na região posterior? Então, quando o técnico vai posicionar o paciente, ele tem que estar posicionado bem certinho em relação àquele stopzinho onde o paciente morde, porque se ele ficar com os dentes fora da região onde se forma a camada de imagem, esses dentes vão aparecer distorcidos. Então, ó, se ele posicionar o paciente com os dentes à frente da camada de imagem, esses dentes tendem a aparecer mais distorcidos, tanto à frente quanto também atrás da camada de imagem. A tendência dos dentes, quando aparecem atrás das camadas, quando os dentes são posicionados atrás da camada de imagem, nessa região aqui, eles aparecem mais largos. Né? Por quê? Porque você vai ter a questão da ampliação da imagem. Então aparecem distorcidos. Então, os dentes obrigatoriamente têm que estar dentro dessa camada de imagem para que se forme uma imagem nítida da região anterior. Tá? E isso é o técnico ou o radiologista que está posicionando o paciente no aparelho que deve tomar cuidado, para que tudo fique dentro da camada de imagem durante o giro do aparelho em torno da cabeça do paciente. Então, qualquer coisa que fica fora da camada de imagem, ou sai borrado, ou sai distorcido na radiografia panorâmica. Vocês estão percebendo aqui nessa radiografia também um borramento da coluna. Lembra que a coluna está aqui. E a coluna borra e é jogada na região anterior. Então, olha só o borramento dessa coluna aqui. Tá certo? Olha só como está borrado a região anterior, a gente não enxerga nada. Por quê? Possivelmente esse paciente foi posicionado com os dentes, onde na hora do giro do aparelho, esses dentes ficaram fora da camada de imagem. Tinha falado para vocês em relação à linha de sorriso. Vocês observam aqui uma linha de sorriso muito, né, avantajada, não aquela linha de sorriso suave. E aqui os dentes inferiores totalmente desfocados. Isso leva a um erro de interpretação. Se você quiser sanar esse problema, vocês podem lançar a mão de uma radiografia periapical, né? Que a radiografia periapical vai mostrar com mais nitidez essa região. É muito comum profissionais solicitarem radiografia panorâmica e sempre quando solicitam, eles pedem em conjunto duas radiografias periapicais, uma de incisivos superiores e outra de incisivos inferiores, porque eles já esperam alguma dificuldade na hora de interpretação de região anterior em radiografias panorâmicas. Tá? Ó, os côndilos têm que aparecer, tá? Não pode ter essa sobreposição do ocioide aqui que vocês estão vendo em cima da mandíbula, né? A mandíbula ela
não pode aparecer também, como que eu posso dizer, com essa linha muito avantajada, ela é suave, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Isso aqui acontece normalmente quando o paciente é posicionado com a cabeça inclinada para frente, ou seja, ele leva a testa para frente e o queixo vai para trás no aparelho radiográfico. Então isso acontece, é um erro e leva a distorções nas imagens, prejudicando a interpretação. E ao inverso disso é quando o paciente inclina a cabeça para trás, a testa vai para trás e o queixo vai para frente, tá? Então olha só, a linha de sorriso fica invertida, a mandíbula fica aberta, né? Olha, corta os côndilos, essa linha, não pode isso acontecer. É um erro muito comum, viu pessoal? Vocês fiquem atentos. Então isso leva a distorções, esses dentes aqui ficaram fora da camada de imagem na região anterior, e esses ficaram dentro, até apareceram nítidos, mas não dá para a gente pensar em interpretar essa imagem de uma forma adequada, tá? Então isso é um erro radiográfico, é muito comum. O paciente pode inclinar a cabeça na imagem durante a técnica radiográfica, né? No aparelho ele inclina a cabeça de lado, e isso leva a uma assimetria de ambos os lados. Aqui a gente vê uma ampliação da imagem, aqui uma diminuição da imagem, tá? É lógico que tem pacientes que têm deficiências ósseas, e que essas deficiências o erro passa a ser praticamente inevitável, né? Então não está relacionado à técnica e nem ao aparelho. O problema está na deficiência óssea do paciente. Mas aqui a gente percebe dentes mais largos e aqui dentes mais estreitos, tá? Então isso foi um erro de posicionamento, né? Então a gente vê uma mandíbula mais alta, uma mandíbula aqui mais baixa. Então isso aqui é o paciente com a cabeça inclinada lateralmente durante a técnica radiográfica. Giro da cabeça do paciente também é muito comum. O paciente gira a cabeça no aparelho, isso também distorce as imagens. Olha só, o tamanho desse molar aqui e o tamanho desse molar, né? Não chega a ser uma inclinação, mas um giro da cabeça, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, e isso distorce as imagens, tá? A gente percebe aqui dentes mais estreitos e dentes mais largos, tá bom, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E exigir imagens de boa qualidade das clínicas que vocês trabalham. Então isso é erro técnico, é erro do técnico, tá certo, gente? Então é legal vocês saberem disso para poder cobrar desse pessoal que trabalha em clínicas especializadas. É muito comum também o corte da região dos côndilos. Isso não pode, as regiões dos côndilos e fossas mandibulares têm que aparecer na imagem radiográfica, isso é muito comum. Tá, pessoal? Você vê essa altura, essa distância grande aqui, né? A gente enxerga os dentes, tudo bonitinho, ok. Um pouquinho de distorção nessa região, né? Ao invés de fazer outra panorâmica, é melhor logo fazer uma periapical do que fazer outra panorâmica, tá, pessoal? Aqui nessa região dos côndilos a gente vê corte, isso não pode, tá? E outra, parece que o paciente está em intercuspidação, também não pode. O paciente tem que estar em desoclusão, tá bom? Se às vezes ele morde o stop de borracha e não desoclui os posteriores, tem que colocar um pedacinho daquele afastador aqui para ele morder e para desocluir esses dentes. É muito comum também o paciente, durante a técnica radiográfica, durante a técnica radiográfica, o técnico pede para ele levar a língua no céu da boca. Então todo o dorso da língua tem que ocupar o palato duro. Então tem que encostar o dorso da língua em todo o palato duro, como se ele estivesse deglutindo, né? Então quando isso não acontece, a gente observa essa mancha radiolúcida aqui, ó, sobreposto aos dentes superiores, dificultando a interpretação da região radicular desses dentes, né? Então isso é um erro técnico. O técnico não pediu para o paciente colocar toda a língua no céu da boca. Então o espaço entre a língua e o palato duro, o raio-x passa com mais facilidade e logicamente vai formar uma imagem mais radiolúcida. Então tem que repetir a radiografia panorâmica posicionando a língua, ocupando toda a região do palato.
e pacientes que mexem durante a técnica radiográfica. A gente tem que ter noção também de que tem pacientes deficientes, pacientes que têm medo, crianças principalmente, que se mexem, né? Então, como leva 16 segundos mais ou menos para acontecer o giro completo, né, do aparelho em torno da cabeça do paciente, eles acabam se mexendo e tem que repetir. Tá? Além disso aqui a gente vê uma linha de sorriso invertida, aqui todo desfocado, o paciente se mexeu durante a técnica radiográfica. Então, tem que fazer repetição porque aqui nós não enxergamos nada, né? Tudo desfocado. Então, sempre durante a técnica o paciente tem que ficar estático. Então, olha só, isso aqui é muito importante e é pergunta de avaliação. Vantagens da radiografia panorâmica. Ampla cobertura da área examinada. Então, já foi dito a vocês que uma das grandes vantagens é o tamanho da área de abrangência que a radiografia panorâmica engloba, né? Em radiografias em complementação de imagens que você queira ter uma visualização um pouco mais generalizada, a radiografia panorâmica é muito vantajosa. Pequena dose de radiação nas gônadas. Por quê? Porque a concentração das radiações X é na cabeça. Então o paciente fica de pé e as gônadas ficam bem longe da região onde se formam os raios X. Melhor aceitação do paciente. Por quê? Porque não leva nada dentro da boca. Então o paciente só tem que ficar estático durante 16 segundos e pronto, você já tem a formação completa da imagem. Rapidez e simplicidade na execução, padronização da técnica, porque é muito fácil você posicionar o paciente no aparelho, tá certo? E se ele fizer uma primeira radiografia e uma segunda radiografia em outra época, é fácil a gente manter essa padronização de posicionamento, né? Porque sempre vai ser o mesmo posicionamento para as radiografias panorâmicas. E melhor controle de infecção, porque não vai nada dentro da boca. Então, é fácil, não tem problema de infecção cruzada, né? Tudo é descartável. Aquele stopzinho que o paciente morde, a gente coloca um saquinho para englobar aquele stopzinho, então não tem contaminação. Desvantagens: a falta de detalhe, porque é uma radiografia extraoral, né? Então o filme fica um pouco afastado do objeto que vocês estão radiografando, que são os dentes e as regiões da face. Ampliação e distorção em região anterior. A ampliação ela já é esperada, a ampliação ela é inevitável, chega em torno de 30%, comparando a medida real de um dente. Então, se o dente mede 10 milímetros, na panorâmica ele vai aparecer com 13 milímetros na sua extensão. Agora, a distorção ela é muito grande, principalmente nas regiões anteriores, tá? A região anterior sofre muito problemas com erros e leva à distorção das imagens. Então, para sanar esse problema, a gente lança a mão das periapicais, tá? Das regiões de incisivos ou de caninos, enfim, da região que você queira fazer uma complementação, porque ali não está legal, tá certo? E o alto custo, que hoje em dia eu já não considero um alto custo, porque os aparelhos já estão mais acessíveis, né? Lógico que é muito mais caro comparado a um aparelho de radiografia periapical, ou seja, de radiografia intraoral, utilizado no consultório. Então a gente tem aparelhos hoje que custam 30 mil reais, dos mais antigos, e aparelhos que custam 130 mil reais, 150 mil reais. Então depende muito da marca, depende muito do aparelho, aí sim você considera um alto custo ou não. Um aparelho de consultório odontológico custa em torno de 5 mil reais. Então é uma desvantagem, tá? Mas como tem as linhas de crédito hoje, muitos profissionais já estão adquirindo seus próprios aparelhos de radiografia panorâmica e não tendo que deslocar o paciente para outras clínicas. E isso é muito bom quando você está numa região mais subdesenvolvida, onde não tem clínicas especializadas. Olha só, a distorção e sobreposição de imagens na região anterior, aqui vocês vão ver o quanto isso é importante, a gente tem que ficar atento. Essa imagem panorâmica aqui é de um paciente desdentado total, certo? E aqui a gente percebe essa imagem radiolúcida, provavelmente uma lesão óssea, né? Um cisto residual, uma imagem circular, bem típica de cisto, tá? E aqui nessa região anterior, aparentemente está tudo ok. Mas, quando a gente olha aqui a sobreposição da coluna, né? A gente percebe a imagem do borramento da coluna. Mas quando a gente força um pouquinho a visão, a gente enxerga uma manchinha radiolúcida aqui também circular, ó.
bem sobreposto a esse tecido mole da asa do nariz aqui do paciente, né? Então, olha só. Então, a gente tem que ficar atento, porque quando a gente encontra algo anormal aqui, a gente pode ser que encontre em outros lugares. Então, vamos ficar atentos, porque a panorâmica, principalmente na região anterior, ela tem a sobreposição da coluna e tem problema com as distorções. Então, quando a gente faz a radiografia oclusal total de maxila, nós encontramos aquela lesãozinha que a gente identificou na radiografia panorâmica e na região mediana uma baita lesão até maior do que aquela, né, de aspecto cístico também, e que naquela radiografia anterior a gente não enxergava, certo, pessoal? Então a gente tem que ficar atento, né? Em radiografias panorâmicas temos que ficar atento quando a gente precisa interpretar a região anterior, tá bom? Então isso aqui é um cisto residual, isso aqui provavelmente um cisto residual ou um cisto do ducto nasopalatino. Então olha só aqui numa radiografia um pouco mais aproximada, essa radiografia oclusal um pouco mais aproximada. Então olha só, aqui a gente tem a lesão, tá? Então requer cirurgia, principalmente se o paciente for colocar uma prótese nova. Essa aqui também é bastante interessante. Vocês observam aqui uma radiografia também de um paciente desdentado total. E aqui nós observamos essas duas imagens, né, na região anterior e inferior. E a gente sabe que região anterior e inferior a gente tem que ficar esperto. Então, na dúvida, radiografia periapical. Então, o pessoal achou que isso aqui eram raízes residuais e logo partiram para a cirurgia, né? Olha só aqui num zoom mais aproximado da imagem panorâmica. Parece duas raizinhas residuais. Então, eles partiram logo para a cirurgia e não pensaram em fazer uma radiografia periapical. Observando clinicamente, eles viram que tinha aqui esse abaulamento do rebordo alveolar, tudo intacto, tudo com a coloração normal. Então, vamos abrir para a gente extrair essas raízes. Na hora que eles abrem o rebordo alveolar cirurgicamente, eles se deparam com essa estrutura aqui. Na verdade, não eram duas raízes residuais, eram os tubérculos genianos. Como o paciente teve reabsorção do rebordo fisiologicamente, né, foi uma reabsorção fisiológica do rebordo, então, como isso aqui são áreas de inserções musculares, essas aqui, as áreas dos tubérculos ficaram intactas, não reabsorveram, tá? E a região do rebordo reabsorveu. Isso aconteceu que na verdade não era então duas raízes residuais, eram os tubérculos genianos. Então isso aqui é um exemplo para sempre vocês ficarem espertos com a região anterior da panorâmica. Então, na dúvida da interpretação, sempre façam a radiografia periapical ou repitam a técnica radiográfica de forma que fique mais nítida a região anterior da arcada superior e inferior. Então, pessoal, essa aqui é a parte 2 da aula de panorâmica. Gostaria de agradecer a todos vocês, desejar bons estudos. A partir de agora, então, nós vamos entrar com a discussão de alguns casos clínicos, né, e abertura de fóruns para a gente fazer a discussão dos fóruns, para tirar dúvida de vocês, né? Então, espero que vocês assistam essa aula com bastante concentração. Pode assistir quantas vezes vocês acharem melhor. E anotem as dúvidas para depois a gente, então, saná-las, ok? Então, obrigado e até a próxima aula.